Bom dia, muito prazer. Me chamo Sara Trevisan, sou aluna de Ciências Biológicas da Universidade São Judas Tadeu. Esse trabalho ele também foi desenvolvido em conjunto com a parceria da aluna Luana Goulart, do curso de Ciências Biomédicas, também da Universidade São Judas Tadeu, sob a orientação da docente Renata Ferraz de Toledo. O nosso tema escolhido foi Sustentabilidade, Universidades Promotoras da Saúde, uma revisão bibliográfica integrativa sobre as possibilidades e desafios dessa interface. Ou seja, ele tem como foco investigar os princípios de sustentabilidade implementados nas universidades, que as identificam como promotoras da saúde ou não. Assim, os nossos objetivos, sendo geral, investigar como os princípios da sustentabilidade vêm sendo incorporados pelas universidades promotoras da saúde, as UPSs. Os objetivos específicos foram identificar os temas e enfoques predominantes, caracterizar os métodos e o público envolvido e analisar o impacto e as lacunas das práticas relatadas. O período para o nosso estudo foi de 2015 a 2025, com base no periódicos CAPES, PubMed e no Google Acadêmico. Esse período ele foi escolhido porque coincide com a publicação da Carta de Ocanã, em 2015, e o início da Agenda 2030, que tem como base os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, as ODS. Como dito anteriormente, o nosso referencial teórico foram a Carta de Ocanã, de 2015, que é um marco para a criação das universidades promotoras da saúde, que é o foco da nossa pesquisa, a Agenda 2030 e as suas ODS, com a integração entre a saúde e sustentabilidade e educação superior, e a publicação de Van der Hoef, de 2007, com a interface entre ciência, política e sociedade, que tem como enfoque uma transformação institucional. Nossa metodologia trata de uma revisão integrativa de uma abordagem qualitativa, com foco em reunir e analisar criticamente os estudos sobre sustentabilidade e universidades promotoras da saúde. Os nossos descritores foram Universidade Promotora da Saúde em Sustentabilidade, Universidade Promotora da Saúde em Desenvolvimento Sustentável, UPS em sustentabilidade. O nosso critério foi artigos revisados por pares em português, inglês e espanhol entre os anos de 2015 a 2025. O processo metodológico envolveu 5 etapas: busca em pares, triagem dos títulos e dos resumos, leitura completa e a categorização temática e análise orientada pelos marcos teóricos. Com isso, a nossa seleção envolveu um total de 48 artigos, sendo eles 34 do Google Acadêmico, 12 da PubMed e 2 do Periódicos CAPES. Porém, após uma análise e uma triagem, eles ficaram só entre 27 artigos. Já sobre os eixos temáticos identificados, vimos que 11 estudos eles estão envolvidos com educação e formação, 5 estudos com participação comunitária e cultura institucional, 4 estudos focados em infraestrutura e gestão ambiental, 4 estudos também envolvidos em políticas institucionais e governança e 3 estudos em ambientes favoráveis à saúde e bem-estar. Isso mostra que, apesar desses poucos estudos e essa crescente demanda, acaba ocorrendo um foco maior em ações educativas e formativas, enquanto a prática de se criar um ambiente favorável à saúde, ela é um pouco deixada de lado ainda. Já sobre o público envolvido, a participação relatada ela conta com 81% de estudantes, 63% de docentes, 37% de gestores, 22% de técnicos administrativos e 18% da comunidade externa. Observamos, assim, uma predominância, um foco maior entre estudantes e docentes e essa baixa inclusão de técnicos que cuidam dessa gestão desses ambientes da universidade
e da comunidade externa. Ou seja, se foca muito na questão do ensino e da questão docente ali presente, tanto tratado do assunto, do que a comunidade externa. E quando a gente pensa nessa universidade promotora da saúde, ela não pode cuidar apenas da questão estudantil que está ali de fato da universidade. Ela tem que pensar em todo o ambiente que está ali no entorno dessa universidade para criar, sim, uma universidade de fato sustentável e voltada à saúde, não só dos estudantes, mas de toda a comunidade em geral, inserida naquele contexto. Os principais impactos relatados na dimensão cognitiva, a gente vê uma ampliação desse conhecimento sobre o desenvolvimento sustentável e a saúde. Comportamentalmente, a gente vê o aumento das práticas sustentáveis no cotidiano universitário, o que é extremamente essencial. Na parte ambiental, a gente vê a criação de hortas, compostagem e redução de resíduos, o que ajuda a fortalecer esse elo da comunidade onde está inserida essa universidade, porque toda a questão de lixo, de resíduos, de alimentos, restos de alimentos que podem ser produzidos nessas casas, nesses apartamentos, eles podem ter um destino na universidade. Então, isso vai fortalecer esse vínculo das pessoas conseguirem entender para onde esses resíduos que elas estão gerando pode causar um bem para a sustentabilidade, porque esses restos de alimento, de resíduo, utilizando a compostagem, você consegue o adubo que você vai conseguir plantar mais plantinhas com as hortas, né? Então, na parte sociocultural, a gente vê uma integração entre os cursos e os setores, ou seja, a formação dos alunos, ela acaba por ser abrir esse leque além da universidade. Você pode ter contato com empresas que dominam a questão da sustentabilidade e você prepara esses alunos para que lá na frente eles possam trabalhar nessa questão da sustentabilidade, fazendo com que isso seja algo a longo prazo, não apenas desenvolvido ali na universidade. Na questão político-institucional, a gente vê uma inserção da sustentabilidade também em planos estratégicos, ou seja, a gente muda toda essa visão da sustentabilidade para o gestor conseguir entender a importância disso, implementar tanto no currículo, fazer com que o estudante tenha esse start para adotar essas práticas, para fazer que a sua família e que também toda a sociedade trabalhe nesse bem comum. Já as principais lacunas e desafios, nós observamos um predomínio dessas ações pontuais e descontinuadas. Como eu disse anteriormente, todas essas ações você tem que pensar a longo prazo, fazer com que elas se fortaleçam e se perpetuem, não morram ali apenas na universidade, não seja vista pelo aluno apenas por uma coisa de extensão, uma coisa apenas que ele veja horas. A questão é ele entender o porquê daquilo e ele gostar e conseguir perpetuar isso para outras pessoas. Também observamos uma fragmentação entre esses setores e uma ausência dessa política integrada, de unir o que os estudantes gostam de fazer com o que pode aproximar a sociedade em si, os gestores, os professores, e fazer com que cada um principalmente entenda o seu papel e o seu potencial e fazer com que isso gere, a longo prazo, algo que possa fortalecer esse bairro, essa cidade e toda a comunidade em geral, em busca desse bem comum, que é a sustentabilidade, onde todos iriam se beneficiar. Sendo assim, a gente vê também que a sustentabilidade ela ainda é tratada majoritariamente nesse foco ambiental. Não se vê toda a questão social e de saúde, como é mostrado na saúde única, que tudo está interligado. A saúde do meio ambiente, da saúde das pessoas e dos animais, um depende do outro para esse equilíbrio que a gente tanto necessita no nosso planeta. Também a gente vê uma pouca mensuração desses resultados indicadores, ou seja, a gente precisa ter métricas para conseguir enxergar o quanto aquele ambiente universitário ele está sendo eficaz e o quanto ele está se esforçando para conseguir atingir essa demanda. Também vemos uma participação limitada desses técnicos, de gestores e da comunidade externa, porque existe uma falta de ações que mostrem essa importância e que façam com que essas pessoas busquem entender e querer participar disso.
Bom, como conclusões e recomendações, nós vemos que as universidades promotoras de saúde, ela tem um papel estratégico na Agenda 2030, mas ela ainda carece de institucionalização efetiva, fazer com que isso seja de fato colocado à prova ali, que exista um contato com a sociedade, que a sociedade, os alunos, todo esse trabalho em conjunto cresça em busca desse bem comum. Também é necessário transversalizar a saúde e a sustentabilidade nesse planejamento universitário, além de pensar só disso como em caixinhas, unir tudo isso, buscar mostrar para as pessoas o quanto isso é bom para todo mundo e o quanto isso é eficaz. Também fortalecer esse núcleo institucionais e essas ações, fazer com que elas se perpetuem, não morra ali apenas como uma ideia e também aprimorar esse monitoramento por indicadores e envolver toda a comunidade acadêmica nisso, porque até o jovem chegar ali tem toda uma história que ele carrega, toda uma questão da cultura própria familiar, de ver o mundo, de ver o planeta e de buscar este bem comum. Por fim, agradecemos a vocês por terem acompanhado esse nosso trabalho. Segue aqui o nosso contato, além das nossas referências principais, o nosso QR Code, que leva até o nosso artigo completo, e queremos com isso mostrar a vocês a importância de se pensar no bem comum, que na nossa sociedade, no nosso planeta, a gente tem que entender que somos um conjunto. O ser humano, ele foi feito para não para precisar de outras pessoas, mas para ser ajudado por elas. Então, todas as nossas ações, elas vão ter um impacto não só em nós, mas em toda a nossa comunidade. Então, a gente tem que pensar nessa questão da saúde única, de englobar os animais, nós e o meio ambiente, para junto pensar em ideias que não façam perder ou prevalecer um sobre o outro, mas sim caminharmos juntos no bem comum. Então é isso, e muito obrigada. Obrigada. Tchau, tchau.